é a palavra para o coração. Hoje, segundo aos Coríntios, capítulo 4. Pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando nós com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da vida que é sincera e verdadeira. Essa é a nossa recomendação, é a verdade, é a verdade. É a verdade da nossa vida, coerente, sincera, que carrega a autenticação para o nosso ministério, para a nossa vida. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E esses, diz Paulo, que se perdem na minha vida, não são os de fora. Os de fora, quando ouvem, logo se interessam. Os que se perdem são esses que têm a presunção de saber e não sabem, que conhecem as Escrituras, mas não entenderam a palavra, e que me perseguem. Esses são aqueles, para mim, na minha experiência, para os quais o nosso Evangelho ainda está encoberto. São esses, os perdidos, nos quais o Deus deste século, desta época, cegou os seus entendimentos incrédulos no Evangelho da graça, no fato de que em Cristo está tudo feito e consumado diante de Deus. Jesus é a palavra final. Mas o Deus deste século cega esses entendimentos e os impede de crerem na verdade, no Evangelho da glória de Cristo, que é a expressão, imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, não fazemos marketing de nós próprios, mas sim anunciamos a Cristo Jesus, o Cristo eterno manifesto em Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, e por amor de Jesus servindo a vós outros e a vida no Espírito de Cristo. Porque afinal foi Deus que nos fez para isto, quando nos recriou, estando nós sem forma e vazios, como o universo no início, no princípio, e disse Deus, haja luz, e houve um Big Bang de luz. E assim em nós Ele fez, e Ele mesmo fez esse regênesis, essa recriação no nosso coração, criando um mundo novo, e assim resplandecendo em nossos corações a sua glória,
iluminando-nos com o conhecimento da glória de Deus manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, segundo o Evangelho. Temos, porém, este tesouro maravilhoso de conhecimento de Deus e de entendimento da vida, habitando a nossa fraqueza, esse vaso de barro, que adoece, que se fragiliza, que é tentado, que é tentável, que carrega instintos e animalidades, enquanto transcende, vinculado no espírito ao que seja eterno. Sim, somos nós, espíritos, tesouros, habitando o tempo, o espaço, a finitude, a mortalidade, o vaso de barro. Mas isso tudo acontece para que se refine em nós a excelência do poder de Deus e fique demonstrado para nós e para outros que o que cresceu em nós não foi produto de nós mesmos, mas dessa emulação do Espírito Eterno, vencendo o nosso chamado para o instinto apenas animalesco. Foi a vitória da transcendência do nosso ser sobre a sua mortalidade. Isto refina a qualidade do nosso entendimento e fortalece-nos e nos enrijece na travessia desse tempo de contradição, de choque e de embate, que é a existência presente. Assim, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, muitas vezes, porém não desanimados, perseguidos, com certeza, especialmente pelos de dentro, porém não desamparados, jamais, abatidos, tristes, inúmeras vezes, porém nunca destruídos, levando sempre no corpo o moer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Mortificamos as obras da carne, do ódio e da prostituição e da inveja e do espírito de divisão, de vingança, de hostilidade, de olho por olho, dente por dente. Mortificamos esses espíritos em nós, para que o poder de Cristo se manifeste na nossa vida, na nossa experiência aqui, já no corpo. Porque nós que vivemos entregues a essa finalidade de edificar os que sejam trigo de Deus, corpo de Cristo, filhos da eternidade caminhando no espaço-tempo na história, nós que vivemos para essa finalidade, existem alguns que vivem com essa consciência e para esta finalidade nós acabamos ficando muito mais expostos e somos entregues muitas vezes à morte de toda sorte, por causa do Evangelho, por causa deste anúncio, por causa da explicitação de como o Evangelho é e do que ele faz, do que ele realiza e do que não volta mais. De qual é o caminho adiante no Evangelho. Nós que nos dedicamos a essa finalidade na vida, somos entregues muito mais, experimentamos as condições de morte e de ameaça e de dificuldade e de hostilidade com muito mais frequência. Por outro lado, isso acontece para que nessa tribulação
também a vida de Jesus se manifeste em nós. Existe um gozo edificante, na superação das tribulações. Do coração, sem nenhuma autovitimização, se sabe grato por ter sido tentado e ter vencido, por ter sido molestado e não ter desistido, por ter sido hostilizado e não ter se amargurado, antes ter prosseguido. A vida de Jesus cresce e se manifesta na experiência moral, desse modo. Assim, é que nós, que nos expomos muito mais, muitas vezes opera a morte, para que em vós, que sois beneficiados pelo que nós fazemos, opere a vida. É assim, no mundo caído, existem nós e existem vós. Nós não somos maiores e vós não sois menores. São dons se expressando, e os dons que se expressam de maneira mais veemente ante aos sentidos da apreciação coletiva, geralmente são os que são mais hostilizados e mais perseguidos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, tanto nós quanto vós, tanto os que anunciam como os que crescem com o anúncio, andam no mesmo espírito da fé e precisam andar, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, assim também nós cremos, por isso é que pregamos, por isso é que falamos o que cremos e cremos o que falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus ao terceiro dia de entre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente convosco em glória em Cristo, quando chegar o dia, quando chegar a hora, quando chegar o dia, quando chegar a hora. Porque todas as coisas existem por amor de vós, meus amigos, e de nós, meus irmãos, para que a graça, o favor imerecido, no qual nós existimos, no qual fomos chamados do nada para sermos, nós e toda a criação que foi chamada do coisa alguma para a existência que lhe foi designada. Sim, todas as coisas existem por amor de vós, que tendes esta consciência. Quem tem essa consciência faz esta apropriação, e o universo desse indivíduo se transforma em algo infinitamente maior, porque ele se expande com a gratidão de saber que tudo tem sentido, tudo tem glória. Assim, todas as coisas existem por amor de nós, que temos a alegria de saber que somos eternamente, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes os louvores por meio de muitos e muitos e muitos, para a glória de Deus, que essa consciência cresça. Esse é o objetivo, é que essa consciência cresça, que esse espírito se expanda. Por isso, sabendo disto e sendo nós mesmos animados por essa glória eterna, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, este aqui de carne e osso, no espaço-tempo, morrente e morrendo aqui, diante dos seus olhos, mesmo que esse homem exterior se corrompa e ele existe em corrupção na direção da morte, contudo, o nosso homem interior, esse que vos fala, se renova de dia em dia, de dia em dia, porque a nossa muito leve e momentânea tribulação no espaço-tempo, tudo que acontece no espaço-tempo é mensurável e é leve e é momentâneo, porque passa, é no espaço-tempo, passa, tem peso, e o peso é leve,
quando comparado, por mais que seja uma tribulação, mas será sempre uma tribulação leve e momentânea, quando comparado com o eterno peso de glória que ela produz. A tribulação, leve e momentânea, no espaço-tempo, produz para nós eterno peso de glória, glória. Quem atravessa a tribulação com gratidão esperançosa, cheio de fé, sabendo que está crescendo e aprendendo durante a viagem, aprendendo o que aprende hoje e aprendendo a esperar o que aprenderá depois, esse, na realidade, cresce e ganha peso de glória acima de toda comparação. De toda comparação. Não atentando nós, portanto, nas coisas que se veem, que passam. Outro dia eu era um menino, hoje eu sou um velho. Passa. Atentando nós não nas coisas que se veem, mas das que se não veem. Porque as coisas que se veem passam, são temporais, estão morrendo, acabando, envelhecendo. Mas as que se não veem, essas sim, essas são eternas.